Porções extraídas do jornal Árvore da Vida. O que Deus uniu. O casamento segundo a vontade de Deus. Como construir a casa dos sonhos? Parte 1. Eles queriam construir a casa dos sonhos. Colocaram suas ideias e desejos num papel. Quantos quartos, salas e etc. Depois perceberam que precisava da ajuda de alguém experiente, capaz de conciliar os desejos e necessidades do casal com as disponibilidades financeiras e viabilidade da construção. Então conversaram e estudaram com o arquiteto sobre o que queriam. O arquiteto, por fim, propôs um projeto e um orçamento de quanto iriam gastar para realizar aquele sonho. Alegres e satisfeitos com a proposta, começaram então a construção. O casamento é como a construção de uma casa. Assim como precisamos de um projeto e de alguém capacitado que nos ajude a construir a casa de nossos sonhos, também precisamos pedir a ajuda de Deus para conhecer o melhor projeto para nosso casamento. Devemos reconhecer que Deus, o supremo arquiteto do universo, pode edificar nossa vida conjugal de maneira que ela permaneça firme, mesmo depois de muitos anos e mesmo que tenha de enfrentar dificuldades e tribulações. O segredo é fazer como o arquiteto projetou. Se seguirmos o modelo que ele estabeleceu, estaremos seguros e sempre teremos sua aprovação. Se algumas mudanças ou ampliações forem necessárias com o passar dos anos, como filhos, por exemplo, ele certamente estará disposto a ajudar-nos. Conhecer o projeto de Deus. Vejamos então alguns princípios fundamentais que o arquiteto nos deixou, que podem ser aplicados a todos os casais. Primeiramente, precisamos conhecer o projeto de Deus pelas Escrituras Sagradas, para que possamos juntos nos familiarizar com o que o arquiteto estabeleceu. É muito comum, quando alguém começa a construir, ouvir muitas opiniões deste e daquele. Se não conhecermos bem o projeto que foi proposto pelo arquiteto e não confiarmos nele, poderemos facilmente ser influenciados por outros a mudar tudo, e o resultado já sabemos qual será. O Senhor Jesus, certa vez, ao ser interrogado pelos religiosos hipócritas, que sempre procuravam testá-lo, perguntando se qualquer coisa poderia desfazer um casamento, respondeu-lhes: não tendes lido que o Criador desde o princípio o fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus capítulo 19, versículos do 4 ao 6. Em outras palavras, o Senhor estava perguntando a eles se não havia visto o projeto que Deus deixou para o casamento. Infelizmente, a dureza do coração deles obscureceu seus olhos para ver o que Deus estabeleceu em seu projeto e acabaram fazendo e promovendo coisas segundo suas conveniências egoístas, as quais põem em risco a construção de qualquer sonho. O fundamento mais firme para o casamento. Portanto, o próximo passo para um casamento duradouro é darmos atenção ao fundamento ou base do casamento. O fundamento ou base do casamento deve ser estabelecido de acordo com o projeto que Deus firmou para a nova vida a dois. Se compararmos os anos de nosso casamento com os andares de um edifício, chegaremos à condição de que, para termos um casamento que dura 50 ou 70 anos, precisamos ter um fundamento bem profundo e firme, como para um edifício de 50 ou 70 andares. De acordo com o projeto de Deus, o fundamento mais importante é a unidade. Dois se tornariam. A unidade deve ser o ponto de partida de todo o casamento. Isso significa que devemos colocar de lado qualquer coisa, seja pensamento, pessoa ou situação que colocasse em risco a unidade projetada por Deus para nós. Quanto maior for nosso sonho, mais profundo deve ser nosso fundamento. A unidade que a sociedade ímpia, isto é, sem temor a Deus, oferece, é extremamente superficial, carnal e, portanto, temporária. Nós, porém, precisamos aprender a aprofundar nossas unidades por meio de orarmos juntos por todas as ocasiões, situações e decisões que estão diante de nós.
A cada novo desafio ou situação inesperada que sobrecarrega a unidade do casamento, devemos orar mais. A oração nos leva ao Espírito, e no Espírito somos vinculados à fonte da unidade, o próprio Deus. E por meio de orarmos juntos, que nos tornamos unânimes como um só, pensando a mesma coisa. Quando estamos no Espírito, não buscamos o que é para nosso próprio interesse, mas o que é para o outro. Filipenses capítulo 2, versículos do 3 ao 4. E quando oramos em Espírito, que tocamos em Deus, e quando alicerçamos nosso casamento em algo profundo e eterno. É quando oramos em Espírito que se cumpre o que o Senhor disse em Mateus 18:19. Em verdade também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordar a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Como aqueles que conhecem a Deus, devemos ser os que constroem nosso casamento, fundamentados no projeto estabelecido por Ele em Sua palavra e por meio da oração.